sua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Esse ambiente de culto é maravilhoso, né, igreja? Como é bom nós podemos desfrutar deste ambiente de culto, né? Quantos não gostariam de estar no nosso lugar e estão, de repente, dentro de uma penitenciária ou um leito de hospital, não tendo este privilégio que nós temos de estarmos adorando ao nosso Deus, né? Mas quem viu lá que hoje é o culto bíblico, lá no grupo, né? Então, assim, eu estive orando ao Senhor acerca do nosso discipulado, né? Que a gente fazia na segunda, aí depois passou para a terça, e as coisas foram mudando. Porque daí o pastor sentiu a necessidade de fazer campanha, um membro particular na segunda, aí depois nós tivemos a necessidade de fazer a oração às terças-feiras, né? Pela nação, pelo país, pela igreja, por tudo. Enfim, e eu acabei ficando sem espaço para o discipulado. Aí tem pessoal que acabou mudando o seu compromisso, né? Para poder estar na igreja. Aí o pessoal que acabou se matriculando em curso. Então, eu falei, Jesus, me ajude aí. O que eu vou fazer, né? Para a gente terminar, porque desde janeiro, né? A gente começou em janeiro, e o nosso propósito era ler a Bíblia em um ano. Então eu falei, nós começamos, Senhor, e a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, enquanto eu tiver a oportunidade, às vezes que eu tiver a oportunidade de trazer a palavra no culto bíblico, eu vou fazer assim conforme o Espírito Santo me orientou. Então, como nós paramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá no discipulado online, nós vamos falar sobre este livro hoje, amém? Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, verso 12. Aleluia, Jesus. Mas de uma maneira diferente, né? Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Capítulo 4, verso 12. E por incrível que pareça, como Deus é detalhista, entrou bem no tema que nós estamos trabalhando esse mês, que é o tema de salvação. Todos acharam? Está escrito assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu só existe um nome pelo qual nós podemos ser salvos, ou devamos ser salvos: Jesus. Amém? Jesus é este nome que provém a nossa salvação, igreja. E você já parou para analisar, para pensar por que é tão importante nós lermos a Bíblia? Você já parou para pensar? Por que Deus inspirou homens a ler a Bíblia? A escrever a Bíblia, perdoe. Porque Deus tem uma mensagem para a humanidade. Amém? Vamos despertar a igreja. Se alguém cochilar aqui, eu vou mandar ficar de pé, amém? Porque quando é estudo bíblico, o inimigo, por incrível que pareça, ele batalha. Amém? Olhos abertos, eu vou pegar uma cotonete e vou comprar essas colocações. Eu vou comprar um suportezinho assim de oração. Mas é sério. Deus, a Bíblia não está aqui por acaso, igreja. A Bíblia não foi a vontade do homem. A palavra de Deus não foi a vontade do homem de escrever para se sobressair de alguma maneira, não. Deus
passando a seguinte mensagem: o Senhor nos criou para termos sim uma vida abundante, mas aí entrou o quê? O pecado, a deformação, entrou a contaminação do pecado em nossas vidas. Aí Deus instituiu o quê? A nova aliança, o Novo Testamento, a salvação que vem do Senhor agora por meio de Jesus. Mas desde lá do Antigo Testamento, quando Deus inspirava os profetas, os sacerdotes a escrever a palavra, a deixar registrada a mensagem que Ele queria passar para a humanidade, desde lá do Antigo Testamento já apontava para Cristo. É tremendo, igreja. Sabe por quê? Porque é aquele que se enche do conhecimento da palavra de Deus, aquele que todo dia se alimenta dessa palavra, se fortalece mais, erra menos, é mais feliz, tem mais paz e adquire algo que para mim é um dos frutos mais extraordinários que o Espírito Santo pode nos dar, que é o domínio próprio. Porque coisa difícil é nós dominarmos a nossa alma. Coisa difícil é dominar os apetites da nossa alma. É uma verdade. Só que Deus instituiu 12 homens. Está certo que um traiu, um se perdeu para que se cumprisse as Escrituras, mas outros entraram para a substituição. E esses homens se tornaram amigos de Jesus para fazer obras ainda maiores do que as que Jesus fez. E é aqui que entra o livro de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos? Alguém sabe? Alguém sabe? Não. Ninguém sabe. Lucas, ele andava com Paulo. Lucas era discípulo de Paulo. E ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Quais são os personagens principais ou o personagem principal do livro de Atos dos Apóstolos? Quem sabe? O Espírito Santo. Então Lucas escreve, o Espírito Santo é o personagem principal. Qual foi o local onde foi escrito o livro de Atos? Alguém sabe? Onde foi escrito? Onde que Lucas escreveu lá sobre o Pentecoste? Quando Jesus falou, ficar em Jerusalém. Então nós sabemos que Lucas escreveu, que o Espírito Santo é o personagem principal, e sabemos que foi em Jerusalém. Então são o quê? Evidências, são provas da existência dessa história. Porque toda história, ela traz uma evidência, ela traz uma prova, seja o local, seja o autor, seja o personagem, seja a pessoa ou o personagem que atuou sobre aquela história. Então isso nos prova que a Bíblia, ela é verdadeira. A palavra de Deus é verdade, aconteceu de fato. Não é um conto de fadas. Não é uma história da carochinha inventada. Não, é verdade, igreja. Aconteceu. O dia de Pentecoste aconteceu. O batismo com o Espírito Santo aconteceu. A visitação do Espírito Santo aconteceu. As línguas repartidas com fogo aconteceu. A variedade de línguas aconteceu ali, irmãos. O mover do Espírito Santo com milagres, prodígios e maravilhas aconteceu, porque eu sei que o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. Eu sei que no livro de Atos o principal personagem é o Espírito Santo, e eu sei que foi assim
E qual que é a palavra principal? Qual que é a ênfase do livro de Atos? Lucas, Espírito Santo, Jerusalém. O que acontece no livro de Atos? O nascimento da igreja, depois de Cristo. O nascimento da igreja do Novo Testamento e da Nova Aliança. Por que, pastora, você hoje está enchendo a gente de estudo bíblico, de teologia e de informações que talvez eu nunca vou usar na minha vida? Talvez. Porque Jesus, ele nos deixou uma ordem para a igreja. Jesus, ele falou assim, ó, ide e fazei discípulos de todas as nações. Como que a gente forma discípulos sem passar conhecimento? Como que a gente forma discípulos se nenhum de vocês que estão aqui nessa sala não sabiam nem quem escreveu o livro de Atos? E quanto tempo que vocês estão na igreja? Quanto tempo o senhor está na igreja, pastor Ismael? 30 anos. Difícil, né, gente? Pega aí, Jesus. Não é assim que ele fala, pega ela. Mas, irmãos, nunca é tarde. É uma verdade. Por que eu tenho que ter essas referências? Porque quando eu adquiro referências na minha mente, no meu intelecto, que são alinhadas com o Espírito Santo, nós sabemos que eu consigo vencer as batalhas, porque quando eu precisar de uma resposta, eu não vou ficar confusa, eu não vou ligar para o pastor, eu não vou ligar para a missionária, eu não vou ligar para o diácono, eu mesmo vou estar munido de informação para procurar na minha Bíblia, na minha espada, e eu vou mesmo afiar a minha espada para guerrear contra o meu adversário e para sair triunfante diante das minhas batalhas. Porque vai chegar um dia que você vai ligar lá para o pastor e o pastor vai estar ocupado e não vai poder te atender. Vai chegar um dia que você vai ligar para a pastora e a pastora não vai poder te atender. Vai chegar um dia que Deus vai falar, se vira. Te vira. Discípulo. Jesus falou isso. Agora é com vocês, eu estou indo, vou deixar o Espírito Santo. Acabou. Sabe por quê, irmãos? A maioria das igrejas, não estou falando toda, não estou falando mal de igreja, não estou falando nada disso. Tem muita igreja séria, tem muita igreja boa, tem muita igreja por aí pelejando, irmãos, para levar o evangelho verdadeiro. Mas também tem muita igreja que faz com que o povo fique somente na dependência do pastor, do líder, e não discipula o povo, não ensina o povo a afiar a própria espada, igreja. Não ensina o povo a consultar a própria Bíblia. Existem igrejas até que cultos, a pessoa nem usa a Bíblia, usa um celular, ou então só usa ali a mídia da igreja. Você tem que ter contato com a tua Bíblia, você tem que ter intimidade com a tua Bíblia, você tem que ter contato diário com a tua Bíblia, porque ela é a espada do Espírito Santo, é com ela que você vai guerrear. E às vezes, a revelação que Deus tem para mim, ela não tem para você. Às vezes, o que Deus vai passar para você, usando a tua Bíblia, a tua espada, a palavra que está nas tuas mãos, não é a mesma que Deus está passando para mim, porque Deus, ele quer promover experiências particulares com a tua história. E é tão maravilhoso experimentar isso, igreja. Vocês não têm ideia de como é gratificante, de como é maravilhoso você abrir a sua Bíblia e Deus falar com você e você entender a palavra de Deus. E aí você olha e fala, meu Deus, como eu estou ficando inteligente, Senhor, porque agora eu estou entendendo a tua palavra. Mas não é que você ficou mais inteligente, é que o Espírito Santo, ele te capacitou.
Ele viu o teu esforço. Ele viu a tua entrega. Ele visualizou a tua força de vontade. Porque o que são discípulos? Homens de boa vontade. Boa vontade. Já parou para pensar nisso? O que foi revelado aos pastores de Belém? Quem lembra? Não é teologia, não, pastora. Quando os 3 magos viram a estrela de Belém, aí foi revelado a ele. Isso é história infantil, não é teologia. Aí pegou e falou assim: segue a estrela, leva presente, vai visitar, nasceu o menino Jesus. Só que aconteceu o segundo episódio. Pastores estavam ali pastoreando ovelhas num monte. E o anjo apareceu e falou o quê? Abriu as asas sobre aqueles pastores que estavam próximos de Belém. O que o anjo falou para aqueles pastores? Abriu as asas e disse: paz na terra aos homens de boa vontade. Discípulos, é isso que Deus quer fazer. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher que vai produzir paz na terra pela tua boa vontade. Boa vontade. Eu vou para a igreja, mas eu não estou com vontade. Eu vou para a igreja porque eu tenho compromisso. Eu vou para a igreja porque eu não posso faltar. Eu vou para a igreja que senão o pastor vai me ligar e vai puxar a orelha. Eu vou para a igreja porque eu não quero ficar em casa. Porque aqui na minha casa está tribulação. Não é nada disso. Paz na terra aos homens de boa vontade. Aleluia. É boa vontade. Eu vou porque eu estou sedento da palavra. Eu vou porque eu quero conhecer mais esse Deus que me gerou. Eu vou porque eu quero ter contato com o Espírito Santo. Eu vou porque eu quero sair diferente. Eu vou porque eu quero sair transformado. Eu vou porque eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu vou porque eu quero me livrar do mal. Eu vou porque eu quero receber os frutos do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, pois retrata as grandes obras de Deus por meio dos apóstolos, que foram os homens que eles eram amigos de Jesus. Tem alguém aqui que é amigo de Jesus? Discípulo se torna amigo e vai fazer obras maiores do que o seu mestre. E isso é gratificante para o mestre. Todo professor, quem é professor aqui sabe, missionário Celi, nosso irmão Vitor, nossa irmã Vitória, que logo vai se formar, sabe quanto é gratificante você ver um aluno acertando a prova, fazendo obras maiores do que ele mesmo fez. Jesus, ele veio para nos ensinar, ele é o mestre, ele é o rabi, ele é o nosso professor. Mas todo professor ele tem o desejo de ver o seu aluno, o seu discípulo, de ver aquele que ele ensinou se dando bem, desfrutando daquilo que lhe foi passado, desfrutando daquilo que lhe foi ensinado, caminhando, andando, irmãos, avançando, indo além. E se eu não tenho boa vontade nem de aprender aquilo que faz bem para mim, como que vai ser? Então eles eram amigos de Jesus e eles continuaram mantendo esse título de amigos de Jesus mesmo depois da morte e da ressurreição. Qual foi a data que foi escrito o livro de Atos? Ano 62 depois de Cristo. Depois de Cristo houve uma divisão no calendário. E nós estamos em 2022 depois de Cristo. Mas no ano 62 depois de Cristo foi escrito o livro de Atos.
E esse Deus, Ele é o mesmo. Vamos ver. Ele continua batizando, Ele continua operando, Ele continua curando, Ele continua libertando e Ele continua transformando. Deus não parou de trabalhar. Ele não para de trabalhar, né? Ele continua. Atos dos Apóstolos fala como os amigos de Jesus espalharam as boas novas sobre a salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo. Além disso, mostra como o Espírito Santo agiu, realizando milagres por meio deles. Então, com a leitura desse livro, eu estou pregando aqui. Mas se você tiver boa vontade, você vai continuar lendo na sua casa. Se você tiver boa vontade, você vai separar um tempinho do seu dia, da sua folga. Você vai levantar um pouquinho mais cedo. Ou você vai reduzir o seu horário de almoço para conhecer melhor esse Deus. Lendo o livro de Atos. Então você vai conhecer mais sobre a história de Pedro e de Paulo. Por isso que a gente confunde, acha que foi Paulo que escreveu. Porque tem muitas ações de Paulo no livro de Atos e também de Pedro. Mas quem traz toda essa narrativa é Lucas, que estava ao lado de Paulo. E quem que já ouviu falar que quando nós estamos vendo uma situação por fora, a gente tem um ponto de vista diferente? Talvez Lucas estava enxergando Paulo de uma maneira que nem ele mesmo enxergava. Então nós vemos que há um detalhe interessante aqui. Poderia ter sido Paulo. Paulo escreveu para Éfeso, Paulo escreveu para a igreja de Colossenses, Paulo escreveu para Filipos. Por que Paulo não escreveu o livro de Atos? Porque quem está de fora vê melhor a manifestação que o Espírito está fazendo em você. Porque quem desfruta daquilo que o Espírito faz em você é o teu próximo. O fruto do Espírito é paz, alegria, amor, benignidade, bondade, paciência, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Mas quem verdadeiramente vai desfrutar daquilo que está fluindo de dentro de você é o teu próximo. É o teu cônjuge, é os teus filhos, é o teu parceiro de trabalho. É o pastor, porque o pastor também se alegra. E a obra se torna gratificante. Não se torna um peso, mas sim é gratificante. Nós estamos inseridos numa obra em que todos estão unidos num só propósito, frutificando no Espírito. E a igreja cresce. Aleluia. Por que na pregação de Pedro 3.000 almas aceitaram Jesus? Se arrependeram, gentios, judeus, bárbaros, citas, qualquer tipo de tribo, de raça. Jesus veio para todos e Ele ama todos. Essa é a plenitude do Evangelho. E graças a Deus que o Evangelho tem essa plenitude e nos alcançou como gentios, nos deu acesso à Tua Palavra. Aleluia, Jesus. Então, o livro de Atos, nós vamos aprender mais sobre Pedro e mais sobre Paulo na narrativa de uma outra pessoa. Eu conheço as pessoas, muitas das vezes de conviver com elas, mas eu também posso conhecer as pessoas pela boca de outras pessoas. É ou não é? Seja de maneira ruim ou seja de maneira boa, depende da intenção de quem está falando. Então Lucas, ele está relatando quem foi Pedro, e ele está relatando quem foi Paulo, e o Espírito Santo, como o Espírito Santo trabalhou na vida desses dois homens. E o Espírito Santo trabalhou em Pedro. Quem era Pedro? Que negou a Jesus, sanguíneo até o tutano. Ai, Pedro, Pedro, me identifico. Pedro acelerado, né? Antecipado em todas as coisas. E quem foi Paulo? Culto, inteligente,
obra é essa do Espírito Santo, igreja, que alcançou esses homens e fez verdadeiro estardalhaço sobre a terra, fez verdadeiro mover do Espírito Santo sobre essa terra que nós pisamos, este mesmo Espírito que estava sobre Paulo, que estava sobre Pedro, também quer repousar sobre a tua vida e te tirar da vida medíocre que você está vivendo. Ah, o Espírito Santo, Ele te chama nesta noite para viver acima da média. Glória a Deus. Aleluia. Todo dia a mesma coisa. Acordo, vou trabalho, volto, janto, durmo, acordo, vou trabalho, volto, janto, durmo. Não. Paz na terra. Como nós vamos produzir paz se nós não temos boa vontade? Boa vontade de fazer a obra, boa vontade de aprender, boa vontade de ser transformado, boa vontade de nos arrependermos. Aleluia, Jesus. Então, ao ler esse livro, nós vamos aprender que o Espírito Santo faz muitas coisas maravilhosas por meio daqueles que seguem Jesus. Aí eu sigo um monte de famoso no Instagram, sendo que uma coisa só me é necessária: seguir Jesus. Seguir Jesus. Se Jesus tivesse Instagram, será que a gente estaria seguindo Ele? Ou quando Ele falasse alguma coisa que viesse nos desagradar, vou deixar de seguir esse cara muito chato? Seguir Jesus. Ele vai dizer, né, na palavra: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir, né? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me segue. Por que tem muita gente que tem milhões de seguidores? Milhões e milhões de seguidores. Porque estão lutando para agradar uns aos outros. Tem boa vontade de agradar um ao outro. Mas agradar não da maneira que Deus aprova. Agradar da maneira de, ao invés de abrir os olhos dessa pessoa, ao invés de falar a verdade, ainda que venha doer, ao invés de ir lá no livro de Provérbios e consultar a palavra que diz, irmãos, que é o verdadeiro amigo. Ele não é aquele que beija com falsidade, mas é aquele que fala a verdade, mesmo que doa, mesmo que o momento cause tristeza, mas essa tristeza provém da disciplina, essa tristeza provém do amor que disciplina para o teu bem, para o teu crescimento, para nos arrancar do laço do diabo. Aleluia, Jesus. É que Jesus, irmãos, Ele tem misericórdia. Ele sabe que a gente está em fase de aprendizado. Ele sabe que a gente não está totalmente elucidado na palavra. Então Ele tem cuidado de nós. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Glória a Deus. Para te mostrar toda a verdade. E para falar para mim e para você o que verdadeiramente Ele quer de nós. Essa é uma igreja que vai formar discípulos, querendo o diabo ou não. Essa é uma igreja que vai formar discípulos, querendo Satanás ou não. Esta é uma igreja que vai formar alunos de Cristo, querendo o inferno ou não. Aleluia. Em nome de Jesus. Essa é uma igreja que vai deixar legado para a eternidade. Para os filhos dos seus filhos. Para a terceira até quarta geração. Se você não apostatar na fé, se você não desistir, se você não ficar iludido por aí, aleluia. Porque boa vontade eu tenho, e o pastor também tem.
Glória a Deus, Jesus. Espírito Santo, trabalha em nosso meio. Manifesta como manifestou em Atos, Senhor. Manifesta, Senhor, nos lábios. Coloca o mesmo sentimento, Pai, no coração dos teus filhos. O mesmo sentimento que houve em Pedro, que houve em Paulo, que houve em Lucas, que houve no coração dos apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Deus quer te enviar. Apóstolo não é você ter uma igreja com 100 ovelhas e colocar aquele manto judaico. Não é nada disso. Não é isso. Apóstolo não é você abrir uma igreja enorme com um monte de gente e colocar a arca da aliança que coberta de ouro em cima de um altar de três andares. Não é nada disso. Não é nada disso. Olha a vida dos apóstolos. Como andava Pedro, como andava Paulo, como eles andavam, igreja. Eles andavam de acordo com o que Jesus mandou. Não levavam alforje, não levavam dinheiro, não levavam nada com eles, só a palavra. Aí, eu sou apóstolo. Mas é apóstolo? Apóstolo é enviado, Deus te enviou. E você está sendo enviado, e você está fazendo aquilo pelo qual você foi enviado. Deus, Ele age mais no anonimato, igreja. Aleluia. Para depois agir em público. Aleluia, Espírito Santo. Enviado é você pagar o preço. Enviado é você ter boa vontade. Enviado é você estar na frente. Enviado é você servir. Mais do que ser servido. Aleluia, Jesus. E qual que é a outra curiosidade do livro de Atos dos Apóstolos? Além de ser o principal evento do dia de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo, ele é o único livro incompleto da Bíblia. Por que Atos é incompleto? Ele termina de uma maneira incompleta, não tem conclusão. Não é que nem os outros livros que tem conclusão. Por que Atos dos Apóstolos termina sem conclusão? Porque o Espírito Santo não terminou o seu trabalho. Glória a Deus. Aleluia. Ele continua trabalhando até o dia de hoje. A minha e a tua vida. Outros discípulos nasceram do ano 62 para cá. De 62 até 2022. Quantos discípulos nasceram? Quantos foram enviados? Quantos apóstolos surgiram? E quantos ainda vão surgir daqui para frente? Mas é necessário falar a palavra. Aleluia. Se nós não pregarmos a palavra, ninguém se converte, ninguém se arrepende, ninguém se volta para Deus, ninguém conhece Deus, ninguém se lança para Deus, ninguém nasce de novo. Se não pregarmos a palavra, ninguém recebe o Espírito Santo. E Jesus primeiro pregou, ensinou, pregou, ensinou, para depois falar do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então nós cremos e nós vemos que a palavra, o versículo principal do livro de Atos é esse que nós lemos: não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É tudo no nome de Jesus. Eu já preguei, sobre isso. Pedro e João perante o Sinédrio. Eu preguei outro dia. Eu estava aqui, lembra? Aleluia, Jesus. Então, irmãos,
instituição da igreja, manifestação do Espírito Santo, enviar os discípulos e os apóstolos. O livro de Atos trata basicamente disso, e é um livro que não terminou porque o Espírito Santo está formando novos discípulos. E se você ama o Espírito Santo, se você crê no Espírito Santo, se você quer ter um encontro com o Espírito Santo, Ele vai te formar um discípulo excelente. Por que eu preciso ser discípulo? Porque na minha casa existe alguém que precisa ser discipulado. Porque na minha casa existe alguém que precisa ser instruído na verdade. Porque dentro da minha casa existe alguém que está batendo cabeça. E eu preciso ter sabedoria do alto e conhecimento da Escritura Sagrada para instruir essa pessoa que convive comigo. Aleluia. Instruir essa pessoa com clareza, com verdade, com autoridade, como Pedro fazia. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Você vai sair deste estado de miséria. Em nome de Jesus, você vai sair da paralisia. Sabe o que acontece com a gente? A gente se conforma. Ah, tá assim mesmo, deixa assim. Ah, não tem jeito. Nós temos que ser inconformados. Porque esse livro de Atos ele é incompleto, ele não terminou. É porque ele vai completar em mim a obra. E quando ele completa a obra em mim, automaticamente eu transbordo na vida do outro. Então eu não posso aceitar um filho nas drogas. Eu não posso aceitar uma filha na prostituição, na fornicação, tendo relações com casamento. Não! Eu quero o Espírito Santo para me santificar, para ser purificado, para ser separado, para ser diferente, para honrar o santo que se entregou por mim no madeiro. Eu não posso me conformar com um irmão que está perdido na cachaça, nos jogos de azar. Não se conforme. Fala, Espírito Santo, eu estou aqui. Espírito Santo, completa o livro de Atos em mim. Espírito Santo, me enche do teu poder. Espírito Santo, me ajude a pregar. Espírito Santo, me ajude a ganhar alma. Espírito Santo, eu quero fazer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas em vez de eu falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu falo, deixa, uma hora Jesus pega. Jesus não vai pegar, porque Ele quer te usar. Deixa, uma hora Jesus conserta. Não. Busque o Espírito Santo. A multiforme graça de Jesus e do Espírito Santo vai te dar estratégia. Comece a se alimentar daquilo que vai edificar a tua alma. E ao invés de a gente combater contra a carne, lutar contra a carne e o sangue, a gente vai lutar contra principados e potestades. Revestidos do alto com as armaduras da luz. Aleluia. E revestidos da roupagem do Espírito. Revestidos de glória.
É revestido de glória que eu me apresento ante o tribunal de Cristo. É revestido de glória que eu vou me apresentar, sendo justificado pela fé. Então não se conforme. Ah, mas estou cansada, estou cansado. Faz muito tempo já. Vou te dizer uma coisa. Deus faz em um dia aquilo que não fez em 10 anos. Você crê nisso? Se coloca de pé, Jesus. Para Deus um dia como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Não deixe o tempo te enganar. Deus é poderoso. O relógio dele não é o nosso. O Cronos é da terra, mas o Kairos é de Deus. E eu quero profetizar o Kairos sobre a tua vida. O tempo de Deus. Eu quero profetizar o Kairos sobre a tua vida, missionária Sueli. O tempo de Deus. O Kairos de Deus estabelecendo sobre a tua casa hoje. Missionária Sueli. Em nome de Jesus. O Kairos de Deus está descendo sobre a tua casa hoje. Em nome de Jesus. Sabe por quê? O diabo quis te ceifar, mulher. Mas Deus falou: nela você não toca. Aleluia. Pode até bagunçar os dela, mas ela não. Ela não. Aleluia, Jesus. Ela não. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não completou aquilo que Ele precisa completar. É o Kairos, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. O Kairos de Deus entrando dentro da tua casa hoje, mulher. Se assim você crê em nome de Jesus, Deus me fala pela minha boca, aleluia. O Kairos de Deus está entrando lá, porque eu fiz uma promessa sobre a tua vida, aleluia. Eu fiz uma promessa sobre a tua vida, e o sangue que foi derramado pela tua vida não é sangue de bode, não é sangue de cordeiro, não é sangue de bezerro, não é sangue de vaca, não é sangue de touro, é sangue de Jesus, é o sangue do meu filho Jesus, é o sangue de Jesus que foi derramado sobre a tua vida e que te trouxe de salão de apreensão. Foi pelo sangue que você foi atraída, foi pelo sangue que os seus pecados foram perdoados. Sabe o que o Senhor fez contra o pecado? Ele amassou como papel velho e lançou no mar do esquecimento. Então ergue a tua cabeça, mulher. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, ergue a tua cabeça, não esmoreça. Aleluia. O Espírito Santo te chamou para ganhar almas. O Espírito Santo, Ele te selou para ganhar almas. E às vezes você pensa assim: Senhor, eu até quero ganhar almas lá fora, até ganho almas lá fora, por que eu não ganho almas dentro da minha casa? Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque o Kairos de Deus ainda não chegou, mas vai chegar. Sobre a vida do teu marido e dos teus filhos. E você vai dar testemunho da obra de Deus. Porque eu creio no Deus de Atos dos Apóstolos.
Você vai testemunhar a obra. Você vai testemunhar o teu filho sendo atraído de volta. E se por um caminho o inimigo entrou na mente e no coração dele, por 7 ele vai bater em retirada. Só que você tem que crer, irmão, de todo o teu ser. Não olha para o cenário. Olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Sabe por quê? Deus te fala hoje, eu sei onde eu te tirei, mulher. Aleluia. E eu sei que eu tenho contigo. Aleluia. Esse período está difícil, mas o Senhor ele vai entrar com providência. Aleluia. E o carão de Deus vai bater lá na tua porta. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, assim anda lá, chega lá, basura anda lá. Ele já está trabalhando. Quem crê, se a igreja crê, comece a perceber, ele já está trabalhando. 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 Ele já está trabalhando na vida do Roberto. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando na vida do Marcelo. Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando na vida do Yuri. Ele está trabalhando. Ele já está trabalhando na vida da dona daquela praça. Em nome de Jesus, mulher, ergue a tua cabeça, se levanta, pois eu sou teu Deus, eu sou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Não esmoreça, volte a ganhar almas, volte a abraçar as pessoas na rua. Assim diz o Senhor a partir dessa noite. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, ele já está trabalhando. O Espírito Santo já está trabalhando. O Espírito Santo já está trabalhando lá. E eu te digo uma coisa. Se a missionária, vocês são testemunha. Eu já fiz isso uma vez e eu não tenho medo de errar, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Se a missionária não vier aqui contar o testemunho, vocês são minhas testemunhas. Eu paro de pregar. Aleluia. É um desafio. Lembra o desafio de Elias? Ele desafiou os profetas de Baal. E eu desafio nessa noite o inferno, Satanás e seus demônios. Eu desafio nessa noite, em nome de Jesus. Se essa mulher não subir aqui contando testemunho, Senhor, eu paro de ministrar a tua palavra. Porque eu sei o Deus que manda fogo do alto. Aleluia! Você vai vir e vai dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó, pega a mágoa, pega o ressentimento, pega a dor da tua alma e joga de escanteio. Joga de escanteio, mulher. Você tem valor para Deus. Você é valorosa. Você é especial. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe ele mentir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui como igreja, Santo Imaculado do Senhor, cheio de falhas e defeitos. Mas quando o Senhor olha para nós, o Senhor é Jesus. E sabe que tudo foi feito para Ele e por Ele. E tudo pertence a Ele, Deus.
Pai, o Senhor nos ensinou nessa noite que nós temos que ter um coração cheio de boa vontade. Aleluia, para que haja paz na terra. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos ensinou nessa noite, Pai, que há poder no Teu Espírito, Senhor, para fazer todas as coisas pela qual nós necessitamos. Pai, cura-nos. Cura quem precisa ser curado. Trata quem precisa ser tratado. Transforma quem precisa ser transformado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Toma a tua igreja, como tomaste no livro de Atos, Senhor. Toma, Senhor, a tua igreja, diz aqui teu filho e tua filha, Senhor. Toma a tua igreja nessa noite, Pai. E faça como no dia de Pentecoste. Enche-nos do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito. Enche-nos do teu Espírito, Senhor. E aviva-nos, Senhor, para a glória do teu nome, meu Deus. E assim, Deus, eu te peço, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Por esta palavra, por esta oportunidade que Deus nos dá de ouvir a palavra santa do Senhor, Que Deus abençoe nessa noite, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos nessa noite, Deus, por esta rica oportunidade, Deus, por este momento, aonde, Pai, nos despedimos da Tua presença aqui na Tua casa, Deus. Mas ao chegar na nossa casa, ali, Deus, nós buscamos mais ainda, Deus, a Tua presença, Pai. Nos guarda, Deus, pela quinta-feira abençoada da Tua igreja, que está aqui nesta noite, Deus, para a Tua igreja que está do lado da nos assistindo, Deus. Pai, perdoa nossas falhas, todos os nossos pecados cometidos, Espírito Santo de Deus, mas que nessa noite nós estamos aqui, Deus, transformado, Deus, pelo poder da palavra e também, Deus, pela oração, Deus. Pai, que nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, tudo que está preso, amarrado, Deus, em nome de Jesus Cristo, através da nossa fé, Pai, através da Tua palavra, Deus, seremos curados e libertos nessa noite, Deus. Pois a Tua palavra diz, meu Pai, onde o Senhor passa, tem que haver mudança e transformação, que nesta noite haja mudança nas nossas vidas, Deus, pois Tu tens sido fiel a todos os dias das nossas vidas, Pai. Da mesma maneira que o Senhor nos trouxe para a Tua casa, o Senhor nos leva de volta, Deus, nos leva Deus, uma noite do Senhor abençoada, Deus, e uma quinta-feira, Deus, abençoadíssima a Tua presença. É o que nós pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Que a graça do nosso Deus Jesus Cristo, o grande amor de Deus, seja Deus comunhão e consolação do Espírito Santo, Deus, somente hoje, mas por toda a eternidade, você pode dizer: Amém. Deus abençoe esta noite.